Mas quando Deus tem um propósito na sua vida, mesmo você todo quebrado, todo arremendado, todo cheio de defeito e falhas, mas Deus tem um compromisso com você. Então Ele não vai olhar para as suas falhas, Ele diz: olha, eu vou te dar uma direção, e se você seguir essa direção, eu vou cumprir a parte que eu falei na sua vida. E como eu disse, Deus tem um propósito, e o propósito de Deus é de nos abençoar. Quem nos abençoar também será abençoado. Quem nos amaldiçoar também será amaldiçoado. Por que a mim, ó bispo? Porque Deus falou isso a Abraão, e nós somos filhos dele pela fé. Então todas as promessas que Deus fez àquele homem, Abraão, diga: alcança a mim também, alcança você. Então, meu irmão, Deus velará por você, Deus velará pela sua casa, Deus velará pela sua família. Gênesis capítulo 12, versículo 1, diz o seguinte: então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão o quê? Serão abençoados. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a sua voz. Diga: Senhor Jesus, me alimenta através da sua palavra e me ensina. Amém. Amém, pessoal? Amém, gente? Por favor, pessoal, preste atenção. Se quiser anotar, anote, porque eu creio que essa palavra vai ser um divisor de águas para a sua vida a partir de hoje. Deus tem um propósito na sua vida. Então, nós precisamos entender o seguinte: o versículo que acabamos de ler, Deus está fazendo uma promessa a Abraão. E nós temos que entender que naquele momento, naquele tempo em que Deus falou com Abraão, Abraão não tinha ninguém antes dele que pudesse copiar, imitar, seguir exemplo. Não tinha. A Bíblia diz que na Mesopotâmia, onde Abrão, vivia, aquele povo era idólatra. Aquele povo adorava outras divindades. O próprio pai de Abraão, o Terá, ele era um que oferecia até mesmo vidas humanas para as entidades. O pai de Abraão não conhecia o Deus Criador. Então, quando eu digo que Abraão, no meio disso tudo, no meio de um povo idólatra, no meio de um povo que não a conhecia e nem adorava a Deus, ele se posicionou e dizer: eu vou ser diferente, eu não vou adorar essas divindades, eu vou adorar o Deus Criador. As pessoas tinham imagens e chamavam aquilo de Deus. Abraão disse: não vou fazer isso, eu vou adorar o Deus Criador. Quem mandou Abraão fazer isso? Ninguém. Então a mensagem começa aqui agora. Abraão simplesmente entendeu, teve o discernimento de que as coisas que o seu pai e as coisas que o seu povo fazia não eram certo. Ele teve essa interpretação, esse entendimento, e disse: eu não vou fazer isso, eu vou adorar o Deus Criador. A partir daquele momento, Abraão
ele foi até perseguido. Foi perseguido pelo seu pai, foi perseguido pelo próprio sacerdote, o tal do Nimrod. O Nimrod, que era o sumo sacerdote na época, ele matou o irmão de Abraão, o pai de Ló. E Abraão só não morreu porque a história diz que foi feita uma espécie de teste num caminho de fogo. Diz que Abraão passou por aquele caminho de fogo e não morreu. E por isso o sacerdote Nimrod disse: Abraão não será morto. Nimrod não adorava a Deus, ele era sumo sacerdote das outras entidades. Por que Abraão não morreu? Porque Deus tinha um propósito na vida dele. Então essa promessa que acabamos de ler diz que Deus chamou ele e disse: você precisa sair da sua casa, você precisa sair da casa do seu pai, da sua parentela, e você vai para o lugar que eu ainda te mostrarei. Deus disse que Abraão seria pai de uma numerosa nação. Deus disse que aqueles que abençoassem a ele seriam abençoados, os que amaldiçoarem também seriam amaldiçoados. Então Abraão sai de casa com uma promessa. Promessa de quem? De Deus. Deus falou com ele. A priori, Deus não apareceu assim, sabe, fisicamente. Deus vai aparecer lá na frente. Mas Abraão ouviu a voz de Deus. Deus falou com ele: sai da tua terra, eu não vou poder abençoar você aqui, porque essa casa é como se fosse um altar para o mal. Então você vai ter que se desprender, você vai ter que deixar tudo para trás para viver um novo momento, um projeto que eu tenho na sua vida. Será que Deus não está falando com alguém hoje aqui? Será que Deus não está falando com alguém que está assistindo essa mensagem, que não tem como fazer uma adaptação, não tem como adaptar? Não, será que Deus não tem como me abençoar, eu vivendo nessa vida assim, assim, assim? Não. Se Deus está dando uma direção, dando o que, gente? A sua já não vale, a sua ideia já não vale. Se você quer a maravilha de Deus, então você tem que estar disposto a obedecer. Olha a palavra aqui, ó. Obedecer aquilo que Deus está falando. É tirar a nossa vontade e fazer a vontade de quem? E fazer a vontade de Deus. Então, gente, eu quero que você abra a sua Bíblia lá em Romanos capítulo 9. Eu vou voltar para Gênesis depois, mas eu quero ler para vocês Romanos capítulo 9 e versículo 4. Eu disse Romanos capítulo 9, versículo 4. Olha o que Paulo diz a respeito das bênçãos da vida do povo hebreu. Versículo 4. Se quiser anotar, pode anotar, tá, gente? Eu disse Romanos capítulo 9, versículo 4, diz o seguinte: o povo de Israel, deles é a adoção de filhos. Então preste atenção aí em 6 privilégios, em 6 bênçãos. Primeiro, deles é a adoção de filhos. Deles, segundo, são a glória divina. Terceiro, as alianças. O quarto, a concessão da lei. O quinto, adoração no templo. E o sexto, as promessas. Eu leio novamente. O povo de Israel, deles é a adoção de filhos, deles são a glória divina, as alianças, a concessão da lei, a adoração do templo e as promessas. Olhe para mim, por favor, preste atenção. Então Paulo, ele está decifrando 6 bênçãos para esse povo. Primeiro, adoção. O que significa isso? Apesar da rebeldia de todo o povo, apesar de toda a desobediência, nós somos adotados. Amém, gente?
somos adotados. Hoje é dia dos pais, não é verdade? Hoje comemora-se o dia dos pais. Quem é o nosso pai da fé? Adivinha? Abraão. Abraão é o nosso pai da fé. Por que, bispo, que Abraão é o pai da fé? Porque Deus falou primeiramente com ele e disse: é de você que eu vou fazer um povo. Quarta-feira eu preguei sobre isso aqui. O Senhor falou para Abraão: é de você que eu vou fazer o meu povo. É de você, das suas entranhas, que virão o povo que eu vou chamar de meu. Então Abraão é nosso pai da fé. Um dia nós vamos se encontrar com ele. Vamos, sim ou não? Um dia nós vamos se encontrar com o nosso pai da fé. Enfim, aí o apóstolo Paulo está dizendo que a primeira privilégio do povo, adoção, mesmo povo rebelde, mas foram adotados. Segundo, a glória. O que é a glória que Deus deu sobre o povo? Que glória é essa que Deus deu sobre o povo de Israel? O brilho. A glória significa brilho, resplendor. O povo de Israel é abençoado com esse brilho. O povo de Israel é abençoado com esse esplendor. Então essa é uma glória que Deus deu para eles, uma bênção que Deus deu para essa nação, que não deu para nenhuma outra. Se alguma outra pode ser abençoada, é abençoado por meio depois dela. A bênção passa primeiro por ela. A terceira, a aliança. Qual foi o terceiro privilégio do povo de Israel? A aliança, o pacto, o compromisso. Deus falou assim: olha, eu juro que eu te abençoo. Não está escrito isso? Deus falou: eu juro que eu te abençoarei, e em ti serão benditas todas as famílias ou nações. Deus fez o que, gente? Um pacto. O que é pacto? Pacto é uma aliança, é um compromisso. Terceiro privilégio, não é isso? Então o outro privilégio, a promulgação da lei. Escute isso que eu vou falar, a promulgação da lei. Então Israel foi a única nação que recebeu direto de Deus os códigos da lei, de fé, primeiro de fé, de prática e de vida aqui na terra. O que Deus fez com Moisés lá no Monte Sinai? Deu-lhes os mandamentos. Escute isso. Paulo está dizendo aqui que Deus deu a promulgação da lei a Israel. Foi em Israel, ou de Israel, a única nação do mundo que Deus disse: olha, vocês vão ter que fazer assim, vocês vão ter que viver assim, vocês vão ter critérios para isso. Quais são os critérios? Os critérios seriam as leis, os estatutos, os mandamentos. Não é verdade, pessoal? Então Israel foi, digamos assim, privilegiada por receber direto do céu, porque foi o dedo de Deus que escreveu lá na rocha, não foi? Os 10 mandamentos. Isso é forte. Deus não deu para o Egito, Deus deu para Israel. Deus não deu para a Turquia, Deus para Israel. As leis de como vocês vão viver nessa terra. Vocês não vão roubar, vocês não vão matar, vocês não vão adulterar, vocês vão honrar pai e mãe, vocês vão adorar a Deus Todo-Poderoso. Os 10 mandamentos estão lá. Deus disse: essa é a promulgação da lei. Me diga aí, qual foi a outra nação que Deus falou isso? Nenhuma. Quarto é isso? É quarto que eu falei? Parei aonde? Falei da adoção, falei da aliança, falei da promulgação. Agora sim, a adoração no templo. Tá aí outra coisa que Deus fez questão de dizer assim: isso aqui é só meu. Adoração no templo. A adoração, o que significa adoração no templo? Na época de Abraão e até mesmo nos tempos de Moisés, o próprio faraó adorava a outras entidades, adorava animais. Aquele povo, por exemplo, o povo egípcio
não poderia entrar na tenda de Israel para adorar. Os estrangeiros, né, como fala os gentios não poderiam se ajuntar ao povo de Israel para adorar na tenda, não poderia. A adoração a Deus no templo era somente dos hebreus, só entrava lá quem era hebreu. Quem está entendendo, gente? Isso antes, tá, pessoal? Só entrava lá hebreu. E eu posso fazer uma pontuação hoje, dizendo que todas as pessoas podem entrar na igreja e adorar, sim ou não? Podem. Mas uma coisa é certa: só entra no reino quem for lavado e remido pelo sangue. Está me entendendo aí? A igreja pode entrar toda espécie de pessoas, o grau de pecado que for. Eu vim aqui para adorar a Deus. Sejam bem-vindos, aqui é a casa de Deus. Mas para entrar no reino da glória de Deus, só entra quem for convertido. A pessoa pode dizer assim: eu sou um crente, mas se você não for de fato convertido, você não entra onde? No reino do céu. A pessoa pode dizer assim: eu sou batizado nas águas, eu nasci dentro da igreja, então eu estou salvo. Bom, não é bem assim. Você estará salvo se você estiver em obediência com a palavra de... Aí você será salvo, você entrará no reino da glória de Deus. Então entenda que lá no início já era assim. Só entrava no templo para adorar quem fosse hebreu. Isso por causa da aliança que o Senhor fez. Então vamos falar das promessas. A última, as promessas. Todas as promessas que encontramos aqui na Bíblia começam a partir da aliança que Deus fez com... Aí a gente vai voltar agora obrigatoriamente lá em Gênesis. Vamos voltar em Gênesis capítulo 12, o mesmo versículo que eu li. O Senhor diz, verso 2: farei de você um grande povo, te abençoarei, tornarei famoso o seu nome, você será uma grande bênção, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e por meio de você todos os povos da terra serão abençoados. Estou voltando para Gênesis capítulo 12. Então note aqui, pessoal, que Abraão está em um ambiente idólatra, mas ele decide seguir aquela voz. Repito, Abraão não viu Deus até ali. Abraão ouviu a voz de Deus, e ele decide sair da sua casa, só ele e a sua esposa, e ir para onde? Ir para um lugar que Deus ainda iria mostrar. Então Deus está olhando para um homem que diz: olha, ele me obedeceu, ele saiu de casa, ele está decidido. Então eu vou estabelecer sobre a vida de Abraão o meu propósito. Deus estava triste. Depois do dilúvio, em que Deus deu uma oportunidade para a raça humana, mais uma vez, isso depois de Noé, todo o povo pecou novamente, todo o povo se corrompeu novamente, e Deus estava muito chateado, muito triste, e disse: eu vou procurar alguém que seja diferente. E encontrou quem? Abraão. E disse para ele, dá essas descrições para ele: sai da tua terra e vai para o lugar que eu vou te mostrar, porque é lá que eu vou te abençoar. Então, gente, Abraão vai, viaja, e ele vai para um lugar, e o Senhor agora vai aparecer para ele. Eu quero que você abra aí Gênesis capítulo 18. Gênesis capítulo 18. Eu quero fazer esse segundo destaque aqui. Gênesis 18, verso 1 diz o seguinte: o Senhor apareceu. Agora já não é Abraão ouvindo, agora é Abraão vendo. O Senhor apareceu a Abraão perto dos carvalhos de Manre, quando ele estava sentado à entrada da sua tenda, na hora mais quente do dia. Abraão ergueu os olhos
e viu 3 homens em pé. Esses 3 homens eram anjos, tá? A pouca distância. Quando os viu, saiu da entrada da sua tenda, correu ao encontro deles e fez o quê? E curvou-se até o chão. E curvou-se, dobrou os seus joelhos. Escute, pessoal, a pergunta é: como é que Abraão sabe? Escute, preste atenção aqui, ó. Como é que Abraão sabe que aqueles 3 anjos, aqueles 3 homens, são divindades celestiais? Como é que ele sabe? Porque o Senhor não tinha falado mais depois que ele saiu de casa. Lá no capítulo 12, ele sai de casa, não saiu? Vai para o lugar que eu te mostrarei. E aí ele faz acampamento nas terras de Manre. Olha, vamos parar aqui, vamos acampar aqui. E quando ele estava sentado à porta da sua tenda, ele avistou 3 homens que se aproximavam. E ele se levantou e foi e se prostrou de joelhos. Pergunto, como é que ele soube que ali não eram homens viajantes, não eram homens comuns, mas eram seres celestiais? A resposta é simples. Ele simplesmente discerniu o que era. Entenda, pessoal, que quando uma pessoa ela está, digamos assim, focada no Espírito, na fé, o Espírito que há nele ou que está nela testifica o outro. Sim ou não? Olha, opa, aquilo ali não é de Deus não. Opa, aquilo ali não agrada a Deus. O Espírito que há em você testifica. O Espírito que estava em Abraão então testificou que ele simplesmente entendeu isso. A razão da explicação é essa. Ele entendeu, olha, esses 3 aí não são seres desse mundo não. Eles são seres celestiais. E aí eu quero dizer para você que nesse capítulo aqui, esses 3 homens, 2 são anjos, e um dos 3 é o próprio Senhor. E os 3, cada um deles tem um propósito. Eu comecei a palavra hoje dizendo que Deus tem um propósito na sua vida. Amém, pessoal? Diga, eu creio que Deus tem um propósito na minha vida. Amém. Olha, gente, você não vai passar nessa vida e não aproveitar o propósito de Deus na sua vida. Então agora chegou a hora de Abraão. A Bíblia diz aqui que o primeiro anjo, eram 3 e um era o Senhor. O primeiro anjo, ele tinha a missão de anunciar a Sara que ela seria mãe. O primeiro anjo chega e diz: Abraão, o negócio é o seguinte, a sua mulher, ela vai dar à luz a um filho. A Sara estava lá dentro e ela ouviu quando o anjo falou. E aí a Bíblia diz que ela fez o quê? Ela riu. Por que ela riu? Ela riu porque ela... Me ajude, pessoal. Não, tem várias coisas aí. Além dela ser velha, ela era estéril. Então quando o anjo diz para Abraão, tua mulher, o primeiro anjo, a missão do primeiro anjo era dizer: eu vim aqui dizer para você, Abraão, que a tua mulher vai ter um filho. E ela ouviu, ela disse, fazer que nem o outro do interior, Kuma. Então ela riu interiormente dizendo: como? Se eu sou velha, como? Se eu já passei dos desejos das mulheres, sou estéril. E o anjo disse: olha, não ria, Sara, porque eu sou enviado de Deus. Gente, essa é uma das histórias que estamos falando aqui, das maravilhas de... Se Deus disser que vai fazer, vai fazer. Então, o riso de Sara foi irônico.
Irônico pela situação que ela estava. E nós estamos aprendendo hoje nessa palavra que, independente da situação que você esteja vivendo, se o Senhor disse que vai acontecer na sua vida algo, não seja irônico, como Sara que riu. Ela riu ironicamente por olhar pela sua situação. Mas aí quando o anjo diz: olha, por que a sua esposa riu? Pessoal, olha aqui para mim. O anjo perguntou para Abraão: por que ela riu? Eles estavam em salas diferentes. Abraão e o anjo aqui conversando, e ela estava lá no outro compartimento, no outro quarto. E quando o anjo disse: por que ela riu? E ela ouviu quando ele disse isso. Aí ela entendeu que não era um homem comum que estava dizendo. Ela entendeu agora que era quem? Então ela baixa a cabeça. Sara, ué, como é que ele sabe que eu ri, se nós não estamos no mesmo espaço? Sara agora, como Abraão, que entendeu que aqueles 3 homens eram seres celestiais, agora Sara também vai pela mesma fé. Amém, pessoal? A obra na vida de Sara começa agora ali. Bom, o segundo anjo tinha a missão de destruir Sodoma e Gomorra. Presta bem atenção, pessoal. A Bíblia diz que o sobrinho de Abraão, que era Ló, ele tinha saído do acampamento, se desligou-se de Abraão e foi querer viver a sua vida independente. O problema é que ele escolheu o lugar errado. Ele foi justamente para Sodoma e Gomorra. Então o segundo anjo aqui, ele tinha a missão de destruir aquela cidade. Destruir aquela cidade por quê? Porque aquela cidade, além de adorar outras divindades, era uma cidade suja, para melhor dizer. Era uma suja espiritualmente falando, tá, pessoal? Todo tipo de porcaria que você possa imaginar de pecado tinha lá. E o Senhor então decidiu: eu vou acabar com essa cidade. Então esse segundo anjo, ele vai para Sodoma e Gomorra. Na verdade ele vai os dois anjos. Os 2 anjos, são 3, mas 2 é que vão. Eu quero que você, por favor, no verso 16 e 17, diz assim, ó: quando os homens se levantaram para partir, avistaram lá embaixo Sodoma, e Abraão os acompanhou para despedir-se. Então o Senhor disse: esconderei de Abraão o que estou para fazer? Vocês entenderam aí? Então olha aqui para mim, para me explicar. Escute, pessoal. O primeiro anjo veio para anunciar que Sara seria mãe. O segundo anjo para destruir Sodoma e Gomorra. Então quando o Senhor disse: podem ir, e os 2 anjos, escute, os 2 anjos estão saindo da casa de Abraão rumo a Sodoma. Diz aqui que Abraão se levantou, e isso era um costume de quando uma pessoa estava saindo da sua casa, ela acompanharia até mais ou menos a porta de saída da cidade. Então Abraão vai fazer isso, ele se levanta para acompanhar os 2 anjos. Não eram 3? Mas por que só 2 estão indo? Porque o terceiro na verdade não era anjo, era o próprio Senhor. Então os 2, eles vão rumo a Sodoma e Gomorra. E no momento em que os 2 se separam, que desce, diz a Bíblia que Abraão, ele se vira para o terceiro. Quem era o terceiro? Era o Senhor. Abraão vira para o terceiro, como se põe a mão no peito e diz assim: Senhor, o Senhor não vai fazer o que eu estou pensando não, né? Porque o Senhor diz: olha, eu vou destruir Sodoma e Gomorra. Só que lá estava Ló e a família de Ló. E Abraão agora fica preocupado. Ele diz: o Senhor vai destruir Sodoma e Gomorra, meu sobrinho está lá. Eu quero que você preste atenção
eu não sei se eu vou colocar essa palavra intimidade, porque Abraão vira para o Senhor e ele diz: Senhor, se lá em Sodoma tiver 50 pessoas que são justos, o Senhor vai destruir a cidade, os ímpios e os justos juntos? E o Senhor disse: não, por amor dos 50 justos não destruirei. E aí diz aqui, o texto diz que Abraão começa a baixar essa conta. Tá, Senhor, e se tiver lá 40 pessoas que são justas, o Senhor ainda destruiria a cidade inteira, os ímpios e os justos juntos? E o Senhor disse: por amor dos 40 não, por amor do 30, por amor de 20, e se for 10, se tiver lá 10 justos, o Senhor destruiria ainda aquela cidade, os dois juntos, os ímpios e os justos? E o Senhor disse: por amor dos 10 eu não destruiria. Eu quero que você entenda isso aqui, pessoal. Eu estou medindo as palavras, porque eu não sei dizer se isso é intimidade, porque a Bíblia diz que Uzá, uma outra personagem, Uzá, quando a arca, os cavalos tropeçaram e a arca tombou, a Bíblia diz que Uzá tocou na arca para ela não cair no chão, e ele morreu, ele foi fulminado porque tocou na arca. A Bíblia diz que os filhos de Arão, eles foram fulminados porque entraram no lugar do Santo dos Santos e foram fulminados porque estavam em pecados. Mas Abraão meio que mete a mão no peito do Senhor e diz: Senhor, eu tenho parentes lá. Quem era? Ló, sua esposa e filhos. Eu tenho parentes lá, e eles servem ao Senhor. Você está me entendendo, pessoal? Ei, eu quero dizer isso aqui para você. Quando você é escolhido por Deus, quando você tem uma aliança com Deus, quando Deus tem um pacto com você, Deus não vai deixar que você seja envergonhado por qualquer coisa. Amém, pessoal? Abraão tinha o quê? Ele já tinha uma aliança, e ele diz: eu tenho parentes lá. Então o Senhor diz: os anjos que vão, antes que eles destruam, eles vão retirar os seus parentes de lá. Diga glória a Deus. Pergunto: você tem aliança com Deus? Você tem um compromisso com Deus? Então, se você tem compromisso com Deus, então Deus zela pela sua palavra, pelo compromisso que você tem, e o inimigo não vai poder tocar em ninguém que faça parte da sua família, porque você tem promessa de Deus. Recebe isso na sua vida. Isso aqui é muito forte, gente. A gente não está na altura de dizer para Deus o que Ele deve fazer, mas quando Deus faz uma aliança conosco, Ele diz: olha, e olha que Abraão, olha a inteligência de Abraão: se houver 10 justos, o Senhor destruirá todos no meio, como se... E o Senhor disse: não, não vou destruir não, porque isso seria injusto. Então Ló é salvo, ele e a sua família. Ló não é salvo pela sua fé. Ló e a sua família é salvo por causa da fé de quem? Ai meu Deus, isso aqui é forte demais. Ei, Deus vai fazer na sua vida algumas coisas, não por causa de você, mas por causa de outros que têm orado por você, que têm lutado por você. Ou Deus fará algo na sua família, ou parentes, vai fazer na vida deles, não por causa deles, mas por causa de você, que tem uma aliança com Ele. Quem está entendendo isso, pessoal? Então Ló, diz aqui, que Ló e a sua família foram salvos por causa da fé, por causa da aliança que Deus tinha com quem? Com Abraão. Deus tinha uma promessa com ele e fez com que essa promessa, diante dele ali, não, o Ló, sobrinho de Abraão, não vai morrer. O Senhor decidiu isso.
e eles foram resgatados de volta até Abraão, e depois toda a cidade com fogo, ela foi destruída com o quê? Com fogo e enxofre. Então, para colocar mais um detalhe sobre isso, no capítulo 19, só para provar então que o terceiro ali não era um anjo e sim Deus. Veja no capítulo 19, verso 1. Os 2 anjos chegaram a Sodoma ao anoitecer, e Ló estava sentado à porta da cidade. Quando os avistou, levantou-se e foi recebê-lo, prostou-se com o rosto em terra. Eu pergunto, gente, quem era o terceiro anjo? Era o próprio Deus. Por que os 3 não foram? Porque Deus é quem manda. E olha, os 2 anjos resgatem a família de Ló e depois destruam a cidade. E Deus então ficou ali com Abraão. Olha o que eu estou falando aqui, gente. E Deus ficou com Abraão. Eu quero fazer uma pergunta para você. Já sentiu alguma vez que Deus sentou do seu lado? Já sentiu alguma vez que Deus estava com a mão estendida para te livrar de um mal? Estou perguntando para você. Estou perguntando para você, você já sentiu a presença de Deus forte, em algo sobrenatural? Você já sentiu? Vou contar uma história para vocês, pessoal. Eu ouvi outro dia um testemunho de um pastor. Esse pastor, ele teve uns problemas pessoais e ele estava decidido então a acabar o casamento. Ele estava decidido de tomar uma atitude radical. Ligou para a família e disse: olha, se reúne todo mundo, tem uma notícia para dar para vocês. Estou decidido a fazer algo radical. No meio do caminho, quando ele entrou no carro, um maltrapilho, uma pessoa toda suja, disse: pastor fulano de tal. E ele disse: sou eu mesmo. E ele se aproximou e disse: assim diz o Senhor, é até que a morte os separe. Ele ia se separar. E o pastor olhou para ele e disse: quem lhe contou? E aquele homem maltrapilho, todo sujo, disse: assim diz o Senhor, é até que a morte os separe, não haverá separação. E ele disse: eu posso orar por você? O pastor parou o carro, baixou a cabeça, e aquele maltrapilho botou a mão na cabeça dele. Quem era aquele maltrapilho? Fala aí, gente, quem era? E aí quando o pastor chegou lá, ele disse: olha, e contou a história. Eu estava decidido a fazer isso e isso, mas o Senhor veio até a mim e disse que vai consertar a minha vida. Glória a Deus. Deus, ele usa pessoas que você jamais imagina. Deus aparece para você em situações que você jamais imaginaria que seria assim. Mas quando Deus tem um propósito na sua vida, mesmo você todo quebrado, todo arremendado, todo cheio de defeito e falhas, mas Deus tem um compromisso com você. Então Ele não vai olhar para as suas falhas, Ele diz: olha, eu vou te dar uma direção, e se você seguir essa direção, eu vou cumprir a parte que eu falei na sua vida. E como eu disse, Deus tem um propósito, e o propósito de Deus é de nos abençoar. Quem nos abençoar também será abençoado. Quem nos amaldiçoar também será amaldiçoado. Por que a mim, ó bispo? Porque Deus falou isso a Abraão, e nós somos filhos dele pela fé. Então todas as promessas que Deus fez àquele homem, Abraão, diga: alcança a mim também, alcança você.
Então, meu irmão, Deus velará por você, Deus velará pela sua casa, Deus velará pela sua família. Só cabe então a você a entender isso e ser fiel. Bom, para terminar mesmo, capítulo 18, verso 22. Os homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão permaneceu diante do Senhor. Deus ficou com Abraão, ó. Abraão aproxima-se dele e diz: exterminarás o justo com o ímpio? E o Senhor diz lá no verso 17 que nós já lemos: eu não posso ocultar a você o que estou a fazer. E aí é mais uma prova, pessoal, eu encerro aqui. Lá no verso 17, o Senhor diz: eu não posso ocultar a você, Abraão, o que eu estou para... Escute, Deus iria destruir Sodoma. E quando os dois anjos saem para fazer isso, Abraão, então, o Senhor vai fazer isso mesmo? E o Senhor diz: eu não vou ocultar a você. Isso para mim tem um poder sensacional. Deus está dizendo para Abraão: eu não vou ocultar a você o que eu vou fazer. Será que isso não mexe com você? Porque assim, meu Deus, quando eu olho para mim, eu digo: Senhor, eu não mereço. Eu sou um homem cheio de falhas. Eu sou pequeno. E o Senhor fala assim para mim: Márcio, eu tenho algo para fazer. E eu não vou ocultar. Eu vou falar para você. Eu fico pensando: quem sou eu para merecer isso? E aí a palavra nos faz entender justamente isso, que quando Deus tem um propósito, um compromisso, uma aliança, um pacto, Ele vai falar sim, Ele vai zelar, Ele vai cuidar, Ele não vai te ocultar o que vai fazer. Então lembra do que Paulo disse? Lá das 6 privilégios, a promessa, a última seria as promessas. Então as promessas começam com Ele, as promessas chegam até Jesus. E Jesus então faz o maior de todos os sacrifícios para fazer, digamos assim, a última aliança. Porque a primeira aliança foi com Abraão. A segunda e última aliança foi Jesus quem fez. Jesus fez. Por que Jesus fez a última aliança por nós? Porque o homem quebrou. O homem quebrou, Deus não quebrou. E Deus mais uma vez envia o seu filho Jesus para fazer uma aliança de sangue. Ei, eu termino a palavra dizendo: Deus chamou Abraão, agora Jesus chama você. Amém? Você aceita o convite? Jesus está chamando você, dizendo: olha, eu já dei a minha vida, eu já derramei o meu sangue, eu quero dar vida nova para você. Cabe se você aceita. E se você aceita então a proposta de Jesus, então você vai honrá-lo, você vai amá-lo, você vai servi-lo de todo o seu coração. E tudo que Deus prometeu a Abraão vai se cumprir na sua vida aqui. E tudo que Jesus, a obra de Deus por meio de Abraão, é nos prosperar aqui na terra. A promessa de Jesus para a nossa vida é nos levar para o reino da sua glória. Por isso que disse aquilo: nós fazemos parte de um povo que nós vamos ultrapassar os limites deste céu para conhecer a glória e o reino de Deus para sempre. Quem crê nessa palavra? Então fica de pé e glorifica o Senhor bem forte, igreja. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.